Cumprimento a todos nessa noite com a gloriosa paz do nosso Senhor, Rei e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos amados irmãos? Desde já quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez pregando a sua sã doutrina, a palavra de Deus, essa palavra que é inerrante, infalível. Amém, meus queridos? Vamos abrir a palavra de Deus então, lá no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 8, lá no verso 22, que tem como título lá, a cura de um cego em Betsaida. Amém? E a palavra de Deus vai seguir dizendo no verso 28, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Verso 24, este, recobrando a visão, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. 25, então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Amém? E o verso 26 é onde eu quero entrar com essa pregação nessa noite. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Vou ler o 26 de novo. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém, meus queridos amados irmãos? Desde já quero pedir para você, dê um like, dê um joinha, dê um gostei, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no YouTube, para que essa palavra, meus queridos, essa pregação possa chegar a mais pessoas, chegar a mais corações. E eu creio que pela palavra do Senhor, muitas almas se renderão aos pés de Jesus Cristo. Amém? Então, desde já, se inscreva também no canal, nessa noite, canal Ebenezer Oficial. Amém? Então, nós vemos aqui, meus queridos, uma passagem muito bela, onde Jesus, meus queridos, ele acabara de alimentar ali uma multidão, através ali, meus queridos, de 7 pães. Jesus estava em certo local e ele acabara de fazer um grande milagre, 7 pães ali foi dividido, e esses 7 pães, meus queridos amados irmãos, alimentou 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E a palavra de Deus, voltando aqui um pouco para entrar na pregação, no verso ou no capítulo onde nós lemos, Jesus, quando ele acaba de fazer esse milagre, meus queridos amados irmãos, ele vai para um outro povoado. E é interessante que ele, chegando nesse povoado, meus queridos e amados irmãos, sai ali os fariseus, e ele começa a dialogar com Jesus Cristo, começa a debater com Jesus Cristo, até discutir ali com Jesus Cristo, e tentando, vai pedir um sinal. E Jesus, meus queridos amados irmãos, vai arrancar do íntimo do seu espírito, vai arrancar um gemido, e ele começa a dizer: olha, esta geração não lhe será dada nenhum sinal. Ou lá em Mateus também, que tem essa passagem, vai dizer: a não ser o sinal do profeta Jonas. E depois que Jesus dá esse gemido e fala que jamais dará um sinal para aquela geração, Jesus deixa aquele povo ali e imediatamente ele entra num barco. E Jesus Cristo vai de uma margem para outra. E é interessante, meus queridos amados irmãos, já nós vamos entrar aqui na pregação, só para a gente poder entender um pouco o acontecimento daquela época. Jesus, tendo entrado no barco e seguindo para outra margem, os seus discípulos, junto com ele dentro daquele barco, começam a discorrer um com o outro ali, porque havia esquecido os pães. E Jesus percebe que eles começam a discorrer um com o outro. E Jesus vai falar: olha, por que discorreis sobre ou não tendes pão? E Jesus vai dizer: olha, não considerastes e nem compreendestes? Tende os coração endurecido? Jesus vai dizer para eles: olha, vocês têm olhos, mas não vê.
Vocês têm ouvido, mas não ouvem, né? Não vos lembrais de quando eu parti 5 pães para 5.000 pessoas? Ou seja, por que discorreis se tem pão ou não? Não está vendo que eu estou dentro do barco com vocês? Jesus vai dizer, olha, não lembrais quando parti 5 pães para 5.000 pessoas? E quantos cestos cheios de pedaços de pães recolhestes? E ali os discípulos vão dizer, 7 cestos. E Jesus Cristo, olha, não lembrais quando parti 7 pães para 4.000 pessoas? E quantos cestos ali recolhestes? Eles vão dizer 7 cestos cheios. Eles recolheram 12 cestos cheios, quando Jesus fez o milagre dos 5 peixes, dos 5 pães, para que alimentou mais 5.000 pessoas. E eles vai lembrar ali, vai falar, olha, 7 cestos cheios. E mesmo assim vai dizer, Jesus, olha, ainda não compreendeis? Por que discorreis um com o outro se tem pão ou não? Não está vendo que eu estou no barco com vocês? E mesmo assim, meus queridos, nos dias de hoje. Por isso eu voltei um pouco aqui nos versículos, para nós entender que nos dias de hoje, meus queridos amados irmãos, Jesus está no barco conosco. E muitas das vezes nós continuamos reclamando, muitas das vezes nós continuamos murmurando ali com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Muitas das vezes nós nos preocupamos com o dia de amanhã. E Jesus está no barco ali dizendo, olha, por que discorreis um com os outros? O tendes pão ou não? Jesus está no barco conosco. É necessário, meus queridos amados irmãos, nós enxergarmos Jesus e reconhecer Jesus. Jesus, ele vai dizer, olha, ainda não compreendestes, ainda estáis com o coração duro. Quantos milagres eu já fiz na sua vida, quantos milagres eu já fiz perto de você, e ainda ficai-vos preocupado com o que comer amanhã, com o que vestir hoje, com o que beber. Eu estou no barco contigo. E assim não é diferente, meus queridos. Essa mesma palavra que foi mencionada lá atrás, há mais de 2.000 anos, serve para nós nos dias de hoje, porque a cada dia que se passa, a palavra de Deus vai nos exortando, vai nos auxiliando, vai nos guiando cada vez mais. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Meus queridos, muita gente nos dias de hoje tem dificuldade na vida, isso é normal, está doloroso o processo, está dificultoso, mas não desista, não negue a fé, não desista da caminhada, porque Jesus Cristo está no barco. E quando Jesus Cristo está no barco, meus queridos amados irmãos, se você ter fé, não vai te faltar nada. O dia pode ser difícil, meus queridos amados irmãos, a dificuldade pode vir, o barco pode até balançar, mas com Jesus no barco, meus irmãos, tudo vai bem. Então não vos preocupais com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Creia que Jesus Cristo está em nossa casa, creia que Jesus Cristo está conosco a todo momento. Jesus Cristo, quando ressuscitou, foi para a glória, mas mandou o Consolador, e Ele mesmo falou, olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E esse Consolador que Ele mandou, meus amados irmãos, está aqui conosco. Ou vocês não sabeis que sois templo e morada do Espírito Santo? Mas missionário Oswaldo, eu não tenho Espírito em mim. Tem sim. Se você aceitou Jesus como o único Senhor, Rei e Salvador da sua vida, você tem o Espírito Santo na sua vida. Ou não sabeis vós que sou templo e morada do Espírito Santo? Então, meus queridos amados irmãos, é interessante que depois que Jesus dialoga ali com seus discípulos sobre o tendes pão ou não, ele chega a outra margem. E é interessante que quando ele chega, que eles desembarcam, eles botam os pés ali no povoado, numa aldeia, meus queridos, como foi lido aqui, chamada Betsaida. E é interessante que quando Jesus chega, pessoas trazem imediatamente um cego. E essas pessoas trazem esse cego, rogando-lhe para que Jesus o tocasse. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, meditando nela mais cedo, a palavra de Deus vai dizer no verso 23, que Jesus, tomando o cego pela mão,
levou-o para fora da aldeia. É interessante que quando Jesus chega naquela aldeia, chamada Betsaida, essa aldeia por esse nome é um nome hebraico, tá? Betsaida vai significar ali casa de pesca, né? Ou aldeia pesqueira. Jesus pega aquele cego, que é levado até Jesus, as pessoas que levam aquele cego até Jesus, roga para que Jesus o tocasse, e Jesus, meus irmãos, não faz um milagre ali imediatamente. Jesus, primeiramente, a palavra de Deus vai dizer que Jesus o toma pela mão e começa a andar com ele, né? Jesus vai dar uma volta com esse cego, Jesus vai levar esse cego para fora da aldeia, e só quando estão fora da aldeia, que Jesus pega saliva, passa em seus olhos, ele faz uma pergunta: vê alguma coisa? E o cego, recobrando a vista, porque ele não tinha, lógico, ele era cego, ele vai dizer: olha, vejo homens como árvores. E a palavra de Deus vai dizer que novamente Jesus passa a mão em seus olhos, né? Creio eu que Jesus não cuspiu diretamente no rosto desse cego. Já vi muitos pregadores dizendo que Jesus cuspiu na face do cego, mas eu não creio dessa forma. Eu penso que, como a palavra diz, que novamente Jesus passou a mão nos olhos do cego, eu creio que da primeira vez Jesus enche a sua mão de saliva e passa nos olhos do cego, e ele, recobrando a visão, mas não vendo direito, Jesus novamente vai passar a mão em seus olhos, e ali ele começa a ver claramente, e tem a sua visão restabelecida, tem a sua visão perfeita. Mas é interessante que, estando fora da aldeia, Jesus opera um milagre na vida desse cego, e Jesus vai lhe dar uma recomendação. Jesus vai dizer: olha, não voltes para a aldeia. Jesus vai dizer: olha, vá para casa, mas não vá para a aldeia. Sabe o que eu vejo aqui nessa noite, meus queridos? Sabe o que eu vejo aqui nessa pregação? Sabe qual a revelação que a palavra de Deus me mostra? Eu vejo aqui, meus queridos amados irmãos, que aquele homem vivia nessa aldeia pesqueira, ele vivia um estado miserável, ele vivia num estado onde pessoas de boa vontade teria que pegar ele e levar até alguém. Ele, como não tinha visão, eu creio que ele andava rastejando ali, de porta em porta, de muro e parede em parede, beco, viela, ali sem poder enxergar, talvez caindo, tropeçando, levantando. Mas eu vejo aqui, meus irmãos, que aquele lugar era um local onde ele andava mendigando, onde ele vivia na miséria. Mas Jesus, quando toca naquele cego, Jesus vai falar: olha, não volte para a aldeia, porque ali é um lugar de miséria, ali é um lugar de tortura para você, aqui é um lugar onde você fica mendigando, onde você fica pelos becos, onde você fica aqui concentrado no seu passado, nas coisas, e não consegue olhar adiante. Meus queridos, Jesus fala: olha, não volte para a aldeia, volte para casa. Meus queridos, essa aldeia aqui, em Mateus 11:20, essa aldeia aqui, meus queridos amados irmãos, olha o que a palavra de Deus vai dizer, 11:20, passou então Jesus a increpar a cidade nas quais ele operava numerosos milagres, Mateus 11:20, pelo fato de não terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Interessante que o 22 vai dizer: e contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Ou seja, aquela aldeia pesqueira era um local onde Jesus fez muito milagre, principalmente esse milagre aqui da multiplicação.
E mesmo com esses milagres, o povo não se arrependia, o povo não acreditava, talvez até acreditava, mas tinha um coração duro, um povo de dura cerviz. Por isso que Jesus vai dizer: olha, não volte para a aldeia, porque ali eu já fiz vários milagres, e mesmo assim as pessoas não se arrependem. Haverá no grande dia do juízo menos rigor para Tiro e Sidom do que para essa cidade, onde foi operada milagre, mas mesmo assim elas não se arrependem. Jesus disse para aquele cego: olha, não volte para aquele local, não volte para a aldeia, mas vai para casa. Meus irmãos, quero te dizer que nessa noite, que quando Jesus te toca, meus irmãos, é para você ter uma nova vida. Quando Jesus te toca, meus queridos, Ele não te toca para que você volte para a vida de antes. É por isso que Jesus deu a ordem para aquele cego: olha, vai para casa, mas não volte para a aldeia. Eu sei que casa, meus irmãos, é algo central da vida do ser humano. Mesmo que o ser humano se perca, mesmo que o ser humano se desvie, e quando ele se arrepende, a intenção dele é voltar para casa. Assim aconteceu com aquele filho pródigo. Pródigo significa aí aquele que desperdiça, aquele filho que desperdiçou. Quando ele já não tinha mais nada, nem amigos que se diziam ter amigos, a palavra de Deus vai dizer que ele caiu em si, e se arrependeu e falou: olha, vou voltar para a casa de meu pai. Pequei contra os céus e pequei contra meu pai, mas eu voltarei para a casa do pai. Então o ser humano já tem a tendência de, quando ele erra, voltar para casa. E é interessante que Jesus vai falar: olha, volte para casa, não volte para a aldeia. Meus irmãos, aquele cego, creio eu, que ele saiu de casa, ele saiu de casa ali sem ninguém dar valor para ele. Aquele cego, ele saiu de casa sem ninguém talvez perguntar: onde é que você vai, que hora que você vai voltar. Aquele cego simplesmente saiu e começou a viver uma vida mendigando, uma vida de miséria sobre aquela aldeia. Mas quando Jesus tocou naquele cego, meus irmãos, quando Jesus tocou na vida daquele homem, aquele homem que saiu cego de casa, naquele dia voltou diferente. E nos dias de hoje, meus irmãos, não é diferente. Você que saiu cego de casa, você que saiu com as escamas nos olhos, hoje Deus vai tocar na sua vida, e quando Jesus tocar na sua vida, você vai voltar diferente para a sua casa. Você que saiu sem valor nenhum, hoje você vai voltar enxergando. Você que saiu, meus irmãos, sem ninguém te perguntar onde é que ia, sem ninguém preocupado com você, quando te vê novamente, quando te vê enxergando, quando vê em você o milagre de Jesus, eles vão dar glória a Deus, vão levantar as mãos para o céu, porque do jeito que você saiu de casa, você vai voltar muito melhor do que quando saiu, meus queridos. Jesus, quando toca na sua vida, meus irmãos, Jesus, quando toca na vida de alguém, essa vida é mudada, essa vida, ela é renovada. Aquele homem saiu de casa cego, mas ele voltou para casa diferente. Se você saiu de casa, meus irmãos, com alguma enfermidade, se você saiu de casa com algum problema, meus irmãos, creia que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida, porque eu creio, meus irmãos, nessa noite, eu creio que depois que você ouvir essa pregação, eu creio que depois que você ouvir, que você lê a palavra de Deus, você vai voltar diferente para casa, porque a palavra de Deus tem poder, porque a palavra de Deus, ela renova. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, meus irmãos, nova criatura é. Do mesmo jeito que você desceu as águas, que você subiu nova criatura, meus irmãos, assim você tem que ser quando Jesus te toca. Quando Jesus toca na sua vida, meus irmãos, você jamais pode retornar à vida de antes, porque a vida, essa caminhada, meus queridos, que nós temos que seguir, essa caminhada que nós temos diante de Deus, servindo ao Senhor, essa caminhada, ela não é para voltar para trás. Essa caminhada, meus queridos, é para seguir adiante, é para correr para o nosso alvo, é para buscar o nosso alvo. A palavra de Deus vão dizer, meus queridos amados irmãos, que bênção nos alcançarão. Então a nossa meta é correr, a nossa meta é seguir para o alvo que chama Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós e nos tirou da garra de Satanás. Então, meus queridos, essa é a nossa meta, ir para o alvo.
buscar Jesus, seguir Jesus, e com isso fazer as obras, com isso pregar a palavra, ensinando, batizando, cumprir o ID de Jesus Cristo, meus queridos. Então, não importa a dificuldade que você está passando, não importa a luta que você está passando, se tem tempestade, se tem vendaval, se tem turbulência, meus queridos, mas o importante é nós seguirmos o caminho, não importa qual é a dificuldade, não importa o que é que nós temos que enfrentar, mas siga com fé, siga adiante, siga acreditando que aquele que morreu lá na cruz voltará para nos buscar. Amém, meus queridos amados irmãos? Então nós vamos ver aqui, meus queridos, que é impossível nós olharmos para trás quando somos tocados por Jesus Cristo. Você pode até estar se sentindo fraco, você pode até estar passando por uma dificuldade, uma falta de emprego, mas quando Jesus tocar na sua vida, é impossível é impossível você, meus irmãos, querer voltar para um lugar onde um dia Jesus Cristo te tirou. Jesus Cristo vai pegar aquele cego, vai tomar aquele cego pela mão, vai dar uma volta com ele e levar para fora da aldeia, e vai operar um milagre na vida dele. Mas Jesus vai recomendar, como já foi falado, não volte para a vida que você levava, não volte para a vida de antes, não volte para a vida que você vivia. Hoje você tem uma nova vida, hoje você tem um renovo na sua vida, hoje eu te estou trazendo a cura para a tua vida, mas não voltes para aquele lugar. Certa feita, homens chegaram até Jesus com uma mulher, e disse: Jesus, a lei de Moisés manda apedrejar essa mulher, a lei de Moisés manda apedrejar quem foi pego em adultério, e tu, o que diz? Os irmãos conhecem a história, e depois de Jesus discutir com aquele povo, e aquele povo saber que todos eles também eram pecadores, e sair, Jesus vai dizer para aquela mulher: cadê os seus acusadores? E ela vai dizer: não vejo. Ele vai dizer também: não te acuso de nada, mas vai e não peques mais. E aqui Jesus vai dizer para esse cego a mesma coisa: olha, hoje você está perdoado, hoje você está curado, mas vai e não volte para a vida de antes. Meus queridos, presta atenção nisso aqui que eu vou te dizer nessa noite, é muito sério. Meus queridos, olha, tem crente, tem servo de Deus aí, tem cristão que já recebeu bênção de Deus. Tem cristãos aí, meus irmãos, que já viu o milagre de Jesus na sua própria vida, na vida de outras pessoas. Tem pessoas que já recebeu cura. Tem pessoas que estavam no leito de um hospital. Tem pessoas que foi assaltada e Deus deu um livramento ali. Olha, tem tantos milagres que Deus já operou na sua vida, que muitas das vezes eu não tenho a oportunidade de saber ou de presenciar, mas muitos milagres que Jesus faz, que Jesus opera, nós temos a oportunidade de ver. Mas Jesus já fez tantos milagres na vida de pessoa, já te tirou do adultério, já te salvou sua vida, que estava prestes a ser ceifada, já te deu livramento de assalto, de atropelamento, de bala perdida, de estrupos. Deus já deu tanto livramento para tantas pessoas, meus queridos, e muitos tiveram a oportunidade de apreciar esses livramentos, essas curas, esses milagres, e mesmo tendo visto esses milagres, quer voltar para a vida de antes. Isso aqui é muito sério, meus queridos. Olha, o inimigo, eu vou falar uma coisa aqui para vocês: o inimigo é um ser que tem mais de 5.000 anos, e ele tem lutado contra muitos e tem ganhado. Muitos têm descido à sepultura aí, por ter negado Jesus. Muitos têm se desviado e não têm a oportunidade de renovar a aliança com Jesus Cristo. E o inimigo, ele vem lutando, ele vem batalhando. O inimigo, ele não nasceu ontem. O inimigo das nossas almas, a antiga serpente, Satanás, ele já vem lutando desde há muito tempo e até hoje. Então não pense, meus amados irmãos, amada igreja, que você sozinho é capaz de vencer esse inimigo. Sozinho você não é capaz. Se você não tiver revestido, meus irmãos, com o Espírito Santo, se você não tiver baseado na palavra de Deus, você não vai conseguir.
Se você não tiver, meus irmãos, num jejum, num propósito, oração, clamor, palavra de Deus, busca o Espírito Santo, sozinho você não vai conseguir. Meus queridos e amados irmãos, tem gente que já recebeu a unção de Deus, o profeta falando, ele recebendo cura, e tem gente que quer voltar para a aldeia, tem gente que sente vontade no seu coração de voltar para o Egito. Deus está fazendo um milagre, Deus está mandando isso, Deus está mandando aquilo, e pessoas estão dizendo: olha, eu quero voltar para a vida de antes. Pelo amor de Deus, não retroceda, meus amados irmãos. Está doendo, está difícil, mas não perca a fé, siga para o seu alvo que chama Jesus Cristo. Olha, tem gente que recebeu muitas coisas de Deus, recebeu graça, recebeu bênção, teve um encontro com Jesus, e por causa de uma simples crise, por causa de uma pequena dificuldade, por causa de um desemprego, talvez uma separação, quer se desviar do caminho. Não deixe uma falta de emprego te desviar da presença de Deus. Não deixe uma discussão com a esposa te tirar de dentro da casa de Deus. Meus irmãos, o que tem preparado para você é muito maior do que você está passando nesse dia, nessa noite, nesse momento. O que Deus tem preparado para você é muito maior do que você vai receber aqui na terra. É preciso, meus queridos, nós passarmos sim por um processo, para nós podermos viver o propósito de Deus em nossas vidas. Todos nós sabemos que é um processo que nós devemos passar, para nós vivermos o propósito de Deus em nossas vidas. E muitas das vezes, nós sabemos também, que esse processo é doloroso. Jesus te tirou, meus irmãos, da aldeia. Jesus te trouxe para fora da aldeia. E Ele está falando: olha, não volte para a vida de antes. Porque Jesus, quando toca na vida de alguém, amados irmãos, é para você voltar para casa, não é para você voltar para aquela vida de antes. Jesus, quando toca na sua vida, tem que ter mudança. Se não teve mudança, algo está errado. Jesus, quando tocar na sua vida, Jesus, quando te levar para fora, meus irmãos, é para você voltar renovado, é para você voltar novo. Olha, Jesus está tirando aquele homem de dentro da aldeia. Jesus, Ele está fazendo isso na sua vida. De repente você quer sair para algum lugar, quer ir para alguma festa, e de repente não dá certo de você ir. O carro fura o pneu, o carro não liga, quem vinha te buscar não vem mais, diz que houve alguma coisa que impedisse de vir. Mas é Jesus te tirando de dentro da aldeia. Jesus está falando nessa noite: olha, eu estou te tirando do lamaçal do pecado. Jesus está falando nessa noite: olha, eu estou te tirando da prostituição, eu estou te tirando do meio dos vícios onde você vivia, eu estou te tirando do adultério, eu estou te tirando do meio das bebidas, eu estou te tirando das baladas, eu estou te tirando de você o vício do cigarro. Hoje você tem um encontro comigo, e hoje você será nova criatura. Creia nisso, meus queridos amados irmãos, que quando você tem um encontro com Deus, quando você tem um encontro com Jesus Cristo, o ressurreto, nova criatura você é. Aquele que bebia já não bebe mais, aquele que prostituía já não prostitui mais, aquele que roubava já não é mais o mesmo, ele não rouba, ele ajuda, ele dá, porque dar é o melhor do que receber. Aquele que matava já não mata mais, aquele que é viciado já não tem mais vícios, aquele que traía já não trai mais. Porque quando Jesus te toca, meus irmãos, Ele te toca para viver uma vida nova com Ele. Olha, Jesus, quando pegou a mão daquele cego, Jesus não curou e falou: olha, pode voltar para a aldeia. Jesus não fez isso não. Jesus, quando pegou na mão, levou para fora da aldeia, Jesus falou: olha, você está curado, mas não volte para a aldeia. Infelizmente, meus queridos, tem muita gente que está na bênção hoje. Infelizmente não, felizmente, porque quem está na bênção tem que estar feliz. Mas tem gente que quando está na bênção, se esquece de Deus, se esquece de Jesus. E às vezes vem uma dificuldade, meus queridos, quer retroceder, quer voltar para trás. Mas eu digo nessa noite: não voltes para trás. Eu digo nessa noite, a mensagem nessa noite para você é hoje: não retrocedeça, não vá para trás. O seu alvo está lá na frente, o seu alvo se chama Jesus Cristo. E quando você caminha para Jesus, meus queridos, creia nisso, quando você anda para Jesus, bênção vos alcançarão. A bênção talvez não pode ser na data que você quer, no dia que você quer,
quer no momento que você quer, porque de repente você quer tudo para hoje, tudo para agora, tudo muito rápido, mas as bênçãos virão sobre as suas vidas no momento exato, no dia exato, na hora certa, mas basta você crer e acreditar, meus queridos amados irmãos. Então, quando Jesus toca, meus irmãos, é para mudar a sua vida. Quando Jesus toca na sua vida, aquelas coisas todas que você fazia, você já não faz mais. Quando Jesus toca na tua vida, você começa a enojar da vida que você levava, da vida que você vivia. O apóstolo Pedro, meus queridos amados irmãos, vai dizer: olha, para onde irei eu, se só tu tens a palavra da vida eterna? Jesus Cristo está dizendo nessa noite para você: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolha Jesus. O caminho é estreito, o caminho é apertado, mas te leva para a salvação. Existem dois caminhos, bênção e maldição. Qual você vai escolher? Morte ou vida? Qual você vai escolher? Escolha a vida eterna. E essa vida eterna, meus irmãos, é com Jesus Cristo. Você tem o poder de escolher. Você quer o quê? A salvação eterna ou você quer a maldição eterna? Escolha o caminho estreito, apertado, mas porém esse caminho leva à salvação. O apóstolo Pedro vai dizer: olha, para onde irei eu, se só tu tens o caminho da palavra da vida? É tão interessante que o apóstolo gentil, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: o que me separa do amor de Deus? O que tem te separado do amor de Deus? O apóstolo Paulo vai dizer: olha, nada me separa do amor de Deus. Não deixe nada te separar do amor de Deus, amados irmãos. Amada igreja, não deixe qualquer dificuldade te separar do amor de Deus. Está com fome, mas eu vou passar com Jesus. Está doendo, mas eu vou passar com Jesus. Está dificultoso, mas vai ser com Jesus. Está dolorido, mas eu estou com Jesus. Está balançando o barco, mas Jesus está no barco. Está balançando, o vento está soprando, a tempestade está vindo comigo, e Ele nos trará um renovo, Ele nos trará uma nova vida. Saindo daqui, bênção nos alcançarão. Então creia, meus queridos amados irmãos, porque nada pode nos tirar do amor de Deus. Nada pode, meus queridos, nos tirar da presença de Deus, a não ser que você mesmo escolha querer viver uma vida longe da presença de Deus. Aí sim você vai andar por os caminhos tortuosos. Mas se você não dá brecha, se você busca, se você persevera, se você segue para o alvo, não há nada que pode te tirar do amor de Deus. Meus irmãos, nada pode te tirar do amor de Deus. A única coisa, meus queridos, que tira você de Deus, que tira você da presença de Deus, a única coisa que faz separação entre o homem e Deus são as iniquidades, é o pecado. Então não peque, meus queridos amados irmãos. Se você já recebeu bênção, se você já recebeu o milagre, se você está esperando o seu milagre, meus queridos amados irmãos, não volte para a aldeia, não volte para trás. Certo momento, meus queridos, chega um anjo ali e fala para Ló: apressa Jó, apressa Ló. E Ló sai correndo com as suas duas filhas e com a sua esposa. Mas ele recebe uma ordem: olha, não olhes para trás. E quando ele está subindo, meus irmãos, que Sodoma e Gomorra está morrendo, está caindo em pedaços, que está queimando em fogo, meus irmãos, quando ele está subindo, alguém pega e olha para trás. Mas a ordem era: não olhes para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás. E nós sabemos muito bem aqui, meus irmãos, o desfecho dessa história. Mas eu te digo nessa noite: está difícil? Continue acreditando. Está doendo? Continue perseverando. Está ruim? Continue clamando, meus irmãos. Está difícil? Continue vindo para a igreja. Continue lendo a palavra de Deus. Continue buscando a presença do Espírito Santo. Comece a dizer: Espírito Santo, encha-me com teu poder. Espírito Santo, não saia da minha vida. Comece a clamar, meus irmãos. Está difícil, mas tudo isso vai passar. É um processo. O processo é difícil, mas bênção vos alcançarão. O seu alvo está lá na frente, não está lá atrás. O seu alvo se chama Jesus. Então venha, meus queridos amados irmãos, venha, suporta, persevere, meus irmãos, que bênçãos chegarão a
até a sua casa. Mas missionário Oswaldo, eu não consigo mais, está tão difícil, o que eu preciso fazer? Precisa se render aos pés de Jesus. Mas missionário Oswaldo, eu já se rendi aos pés de Jesus. Continue clamando, continue buscando, continue perseverando, continue buscando a presença de Jesus Cristo, continue suplicando pelo Espírito Santo, porque, meus queridos amados irmãos, se nós estamos até aqui, é porque até aqui nosso Senhor Jesus Cristo nos ajudou, porque Deus, meus queridos amados irmãos, jamais vai te dar um fardo maior do que você pode suportar, meus queridos. Está difícil, está doendo, está pesado, mas você suporta, você consegue. Deus está permitindo isso passar, é porque Ele sabe que você consegue, meus irmãos. Então continue perseverando na palavra de Deus, continue buscando, não importa o pregador, não importa o nome da igreja, continue buscando a palavra de Deus, porque ela sim é verdadeira, meus irmãos. Amém? Então a palavra é nessa noite: não voltes para trás. A palavra para você nessa noite que está ouvindo através desse canal, está ouvindo através das redes sociais, você que por acaso passou e viu esse canal e resolveu ouvir essa pregação, a palavra nessa noite para você é: não volte para a aldeia, mas volte para casa. A palavra nessa noite é: não retroceda, siga para o alvo, e esse alvo chama Jesus Cristo de Nazaré. Pode parecer que você está dentro de um túnel escuro, meus irmãos, mas lá no fim do túnel existe uma luz, e essa luz está te chamando: venha para mim, me aceite como único Senhor e Salvador. Lá no fim do túnel tem uma luz, meus queridos, e ela se chama Jesus Cristo. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite, e as palmas louvam a nosso Senhor Jesus Cristo.